Boa tarde, estamos aqui com mais um Fórum Rádio Bandeirantes, 85 anos, um olhar para o futuro. Hoje é o quarto fórum dessa série que nós promovemos nesse horário, na Rádio Bandeirantes, no YouTube, no Facebook, por toda a rede Bandeirantes de rádio, para discutir o que vem pela frente. Já falamos de economia, falamos de saúde, de educação e hoje o tema é sustentabilidade, palavra que é muito usada hoje em dia e fundamental, tanto para o relacionamento do Brasil com os seus outros parceiros internacionais, o posicionamento no Brasil no mundo globalizado e também para o dia a dia das empresas que cada vez mais se voltam para esse assunto. A partir de agora, aqui na Rádio Bandeirantes, você acompanha um debate a respeito de sustentabilidade. Pedro Campos. Lembrando, né, Thaís, que nós também estamos ao vivo com imagem pelo canal do YouTube da Rádio Bandeirantes, que já tem mais de 1.300.000 inscritos. É uma alternativa para você também acompanhar essa série de fóruns. Aliás, todos os fóruns aí dos outros dias estão lá disponíveis para você relembrar, para você compartilhar nas suas redes sociais e também assistir novamente quando quiser, de forma gratuita. Eu quero chamar aqui para a abertura desse Fórum de Sustentabilidade o pesquisador da Embrapa, nosso colega aqui dos canais AgroMais e Terra Viva, o Evaristo de Miranda. Seja bem-vindo, professor. Tudo bem? Obrigado. Por favor. Bem-vindo, Evaristo. Obrigada por ter vindo. Bem, eu agradeço essa oportunidade. É um tema que eu aprecio, considero realmente central, a questão da sustentabilidade. E a sustentabilidade, ela está colocada para dois universos no Brasil, o universo urbano e o universo rural. O universo urbano tem problemas agudos, graves, que atingem muitas pessoas, mas em pontos que são as cidades. E existe um imenso território do Brasil, ocupado pela agricultura, que também enfrenta desafios de sustentabilidade, mas de uma outra forma. E que, inclusive, muitas pessoas desconhecem, tem uma atuação exemplar nesse tema. A sustentabilidade no mundo rural é sinônimo de inovação. Quem pratica, quem incorpora inovação tecnológica é sustentável. Não existe sustentabilidade sem inovação. Não é voltando para o neolítico que a gente vai ter uma agricultura sustentável. Ah, vamos voltar para o neolítico porque lá não vai ter produto químico, não vai ter vacina, então não vai ter problema. Não, a sustentabilidade exige inovação e exige rentabilidade. Senão o agricultor que está no vermelho, como se diz, não pode pensar no verde, né? Então, hoje, na agricultura brasileira, praticamente no mundo rural, essas três palavras são sinônimo. Sustentabilidade, inovação e rentabilidade. Elas andam juntas, você não consegue dissociar uma da outra. Eu queria muito rapidamente sinalizar duas grandes dimensões e desafios ainda da sustentabilidade no mundo rural brasileiro. Em primeiro lugar, é uma agricultura que caminha com duas pernas, não é? No tema da sustentabilidade. Uma perna é a perna da preservação. Quer dizer, os agricultores brasileiros, em decorrência do Código Florestal e também de atitudes historicamente assumidas por eles, não é? Eles preservam grandes extensões de vegetação nativa nas terras privadas. Graças ao Código Florestal brasileiro, que é uma das legislações mais exigentes, não existe no mundo nenhum país em que o agricultor pratique a sua produção sob exigências tão severas e rígidas como são as do Brasil no Código Florestal, que exige que o produtor deixe uma área em reserva legal, preserve vegetação ao longo dos rios, nas áreas de preservação permanente, etc. Pois bem, esse mesmo código ele exigiu que os agricultores fizessem um cadastro, o Cadastro Ambiental Rural, onde, como se fosse na Receita Federal, você declara os seus bens ambientais, mas você fez isso em cima de imagem de satélite, com 5 metros de detalhe. Todo mundo delimitou as suas matas, suas nascentes, não é só uma declaração. É como se no imposto de renda você dissesse, eu tenho um apartamento, mas além disso você diz o endereço, além disso você coloca a planta do apartamento, além disso você manda para a Receita Federal a disposição dos móveis. Foi isso que os agricultores fizeram. Então não é só que o cadastro ambiental é declaratório, mas é um declaratório muito sério, com mapa, com tudo. Pois bem, para resumir, 6 milhões de produtores rurais se cadastraram de forma válida nesse sistema que está no Ministério da Agricultura, e a Embrapa totalizou todas as áreas de
de vegetação nativa que eles preservam. Isso está disponível no site da Embrapa, por município, por região, por estado. Em resumo, os produtores rurais do Brasil preservam, mantêm vegetação nativa 2,8 milhões de quilômetros quadrados. 2,8 milhões de quilômetros quadrados. Essa área de vegetação nativa que os produtores mantêm em terra privada é maior que a área de 185 países dos 195 que tem no mundo. 185 países do mundo têm área menor do que a que os produtores rurais preservam em terra privada. E por ser terra privada, a grande maioria pagou por essa terra, ela tem um valor e está lá imobilizada em prol da vegetação. Nós calculamos na Embrapa, isso representa mais de 3 trilhões de reais imobilizados fundiariamente em prol do meio ambiente. Então, além de ser quem mais preserva no Brasil, não tem no Brasil nenhum exemplo de qualquer categoria profissional que dedique tantos recursos ao meio ambiente. Então, os agricultores preservam, na média, metade do imóvel rural, na média. Mais na Amazônia, menos no Sudeste. Então, a primeira perna é essa. Nós temos uma agricultura que preserva, como ninguém no mundo, a sua vegetação nativa. A segunda é como eles usam o resto. Bem, nós usamos com tecnologias que preservam, protegem o solo, a água, a vegetação, a biodiversidade, cada vez mais eficientes. Vou concluir dando 3 exemplos dessas tecnologias de grande magnitude. Não são casos isolados, são grandes magnitudes. A primeira é o plantio direto na palha. Quer dizer, o Brasil não ara mais a terra. Você dá palestra disso na Europa, por exemplo, eles têm dificuldade de imaginar que os 40 milhões de hectares de soja que o Brasil planta, ele não passa o arado, ele não ara mais a terra. Não, nós plantamos direto na palha. Isso economiza combustível, tempo do agricultor, protege o solo, preserva a matéria orgânica, etc, etc. Então, o plantio direto na palha é uma prática conservacionista de solo e água. Para você ter uma ideia, a sua extensão no Paraná foi tão significativa que mudou a cor das cataratas de Iguaçu. As cataratas de Iguaçu, que no verão ficavam vermelhas com a terra do Paraná, que descia com as chuvas, hoje, em pleno verão, elas estão lá verde, porque a erosão foi muito reduzida com essa prática agrícola generalizada na agricultura moderna brasileira. O outro exemplo é a fixação biológica de nitrogênio na soja. Nos Estados Unidos, eles plantam soja usando adubo nitrogenado. É um adubo facilmente solúvel. Eles têm grandes problemas de contaminação de lençol freático, de câncer de intestino por nitratos, etc, etc. No Brasil, na soja brasileira, a gente não usa 1 quilo de adubo nitrogenado. Todo o nitrogênio é produzido por bactérias nas raízes, e essas bactérias são inoculadas nas sementes. E essa tecnologia foi sendo aperfeiçoada pela pesquisa. Você tem bactérias adaptadas a diferentes tipos de solo, etc. Imagine, para plantar 40 milhões de hectares, quanta semente não precisa, toda essa semente é inoculada por diversos tipos de bactérias fixadoras de nitrogênio, e a gente não utiliza nitrogênio. É uma economia de mais de 3 bilhões de dólares por ano em adubação e preserva, não é, o meio ambiente, a água, etc. Talvez o último exemplo para concluir, porque em breve vai ser o Dia Mundial da Reciclagem, é o quanto a agricultura brasileira tem hoje uma economia circular. O que as cidades sonham, a agricultura já tem faz tempo. O caminhão de lixo não entra mais nas fazendas. Não se perde nada nas fazendas. Tudo é reciclado. O Brasil é um dos campeões mundiais de reciclagem. Nós agora saímos dos dados mundiais de 2021 e o Brasil quebrou meia dúzia de recordes mundiais e que já eram dele, né? O primeiro, assim, mais conhecido é o das latinhas de alumínio, né? Nós estamos reciclando no Brasil 98,7% das latinhas, né? No Brasil, você está numa praia, você nem acabou de tomar sua cerveja, já tem alguém esperando pela latinha. Nós reciclamos por ano mais de 30 bilhões de latinhas. É uma economia de energia, de alumínio, de água, é inacreditável. Mas a mesma coisa ocorre na agricultura e com sistemas muito mais sofisticados. As embalagens de defensivos agrícolas, de pesticidas, é o país que mais recicla e destina corretamente essas embalagens. O produtor, assim que ele usa, ele lava, ele fura para que ninguém possa usar para outra coisa, e existem mais de 400 locais de recepção, existe coleta itinerante dessas vasilhames vazios, todo esse plástico é levado para centros de tratamento, e lá 92 ou 94% disso hoje é reciclado. A gente incinera assim, apenas 6%, não é? Que não consegue reciclar. Essa reciclagem faz com que várias indústrias de defensivos recebam esse plástico
reciclado na mesma quantidade que ela enviou vasilhames. Quer dizer, ela não compra mais nada, volta para ela refaz, utiliza, mas vira também condutores, várias coisas, né? Ou seja, nós temos na agricultura o que a gente chama, não é de recycling, né? É de upcycling. É um upcycling porque não é só reciclagem, você gera novos empregos, novas atividades, gasta menos energia, emite menos CO2, usa menos petróleo, etc, etc. Então, a reciclagem na agricultura é impressionante. Talvez o último exemplo de reciclagem é o que acontece com o Brasil, que é o maior exportador de carne bovina do mundo. Nós abatemos aí por ano cerca de 40 milhões de bois. 40 milhões de bois, como no Brasil os bois têm 4 patas, né? Dá mais de 160 milhões de cascos, né? O Malbataan tem uma historinha que ele conta, como contar boi contando patas, né? Então, mas, enfim, não perdemos um casco. Tudo vai para a indústria de colágeno, para uma série de aplicações, colas, resinas, etc, né? Nada vai para a descarga pública. As vísceras dos bois, a parte mais pesada, os ossos, tem regras, em 24 horas, tudo vai para a reciclagem, para a indústria de alimentação de pets, não é? Ração para gatos e cães. Nós somos grandes exportadores disso para a Europa. Eu até brinco dizendo, se tiver um conflito com a Europa, para de mandar comida para os gatinhos e para os cachorrinhos deles, que vai ser o primeiro grande impacto que nós vamos gerar lá, porque eles dependem da gente para alimentar os cachorrinhos e os gatinhos, né? É tudo que a gente manda, né? Nessas rações, né? O sangue de boi, que antigamente se lavava no chão, nos batadouros, cheguei a ver isso, hoje é uma das partes mais caras do boi, liofilizado. Quando você compra uma ração para boi, uma ração animal que premium, certamente tem proteína, tem sangue bovino, não é? E assim, você usa o couro, é claro, na indústria calçadística, etc. E tem mais uma coisa do boi que a gente recicla também, que dá um destino importante, que eu estou esquecendo. Sim, eu lembrei, é a carne, né? Nós também usamos a carne e vendemos, exportamos, etc. Então, a agricultura brasileira já pratica, em ampla escala, não é, a economia circular. Isso foi oportunidade de gestão, de informática, de tecnologias, de agritechs. Um número grande de startups trabalham nisso, não é? Então, nós temos hoje, em termos de sustentabilidade, eu diria, resumindo, no mundo rural, uma atividade crescente, uma agricultura cada vez sustentável, mais sustentável, respeitada no mundo por isso, que desenvolveu uma tecnologia tropical única, graças à Embrapa, às universidades e graças ao empreendedorismo dos agricultores, não é? Porque para fazer o plantio direto na palha, se vocês vão numa exposição, como foi agora o AgriShow, vocês vão ver máquinas, equipamentos para fazer plantio direto na palha. Desde maquinário manual, a maquinário a tração animal, mini, micro motorização, até as maiores máquinas da agricultura do mundo, que fazem plantio direto na palha. Então, você tem uma gama, não é, da indústria nacional oferecendo equipamentos para os mais diversos agricultores. Isso não é privilégio só de grande, de médio, não. Então, assim, é uma cadeia toda unida, não é, de indústria, de produtores, que traz a sustentabilidade. Concluo repetindo o que disse no começo. Quer dizer, na agricultura brasileira, sustentabilidade é sinônimo de inovação, de incorporação de tecnologia. Não é voltando para trás, indo para o neolítico, que você vai evitar as questões ambientais. Não, você resolve as questões, aparecem novos desafios, etc. E se tornou praticamente sinônimo, né? Sustentabilidade, inovação e rentabilidade. Nós temos esse marco legal, sobre o qual certamente o nosso ex-ministro Aldo Rebelo vai comentar, porque é o grande responsável, né, foi o relator desse Código Florestal, que deu um balizamento e trouxe segurança jurídica para o campo poder investir nessas coisas todas. Eu vou terminar repetindo aqui uma frase de um cangaceiro, e que era muito usada na Embrapa, pelo menos na minha equipe, porque ela fala muito da ciência, da inovação e da sustentabilidade. Ele dizia o seguinte, o Curisco, né, que o futuro fica em cima do futuro e não embaixo do passado. Muito obrigado.